Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33. O reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, no qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Giom, no vale até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração a seu Deus e as palavras que os videntes lhe falaram,
em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos antes de humilhar-se. Tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade, e seu filho Amon foi o seu sucessor. O reinado de Amon, rei de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, à semelhança de seu pai. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas, ao contrário de seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias rei em seu lugar. Amém? Para refletir, Manassés nasceu pouco tempo depois da cura realizada pelo Senhor na vida de seu pai Ezequias. Com apenas 12 anos de idade, assumiu o trono e iniciou um dos piores governos de Judá. A lista dos pecados que cometeu é tão grande quanto o seu tempo de reinado, 55 anos. Mas além das abominações cometidas por conta própria, Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. A pergunta é: por que o Senhor suportou tão longos anos de completa apostasia? A resposta está nos versos 12 a 16. Aquele que conhece o fim desde o princípio esperou por Manassés. Sua infinita graça estava disposta a lançar nas profundezas do mar as iniquidades do rei e torná-lo um novo homem. Suas misericórdias aguardavam a oportunidade de brilhar nas mais densas trevas, e a prisão que o tornou cativo de Babilônia foi instrumento de salvação para a sua liberdade. Até o seu cativeiro, Manassés já havia sido muitas vezes advertido, através das palavras do vidente que lhe falaram no nome do Senhor Deus de Israel. Deus enviou seus profetas com claras mensagens de reprovação e calorosos apelos que de todo foram rejeitados. Segundo a tradição rabínica, o rei Manassés foi o mandante da morte do profeta Isaías, que teria sido cerrado ao meio, tendo cometido ou não tal atrocidade. A vida desse rei certamente é uma prova inquestionável do desejo do Senhor. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Ezequiel 18, 21. A sincera súplica de Manassés, seu arrependimento e confissão, e a favorável resposta divina nos dão a certeza de uma coisa: Deus ama o pecador, Deus ama o presidiário, Deus ama o traficante, Deus ama a prostituta, Deus ama o alcoólatra, Deus ama o drogado, Deus ama o político corrupto, Deus ama o fofoqueiro, Deus ama o rico, Deus ama o pobre. Resumindo,
Deus ama a todos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Talvez você esteja neste momento preso a cadeias. Pode ser a cadeia do adultério, a cadeia da pornografia, a cadeia das drogas, a cadeia de algum pecado acariciado que só você e Deus têm conhecimento. Contudo, há um Deus no céu que lhe conhece e que deseja habitar em sua vida, porque você foi criado para ser santuário, a morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Ninguém vai tão longe que o perdão de Deus não possa alcançar, e onde há entrega há mudança de vida. Manassés compreendeu isto e iniciou as reformas necessárias para que o seu coração não o enganasse mais. Quando Cristo orou por nós, ele pensou em mim e em você ao declarar: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. João 17:20. O verso 8 diz que Deus havia deixado tudo escrito para que o povo o conhecesse por intermédio de Moisés. E Jesus disse que todos os que nele crescem, creriam por intermédio da sua palavra. A palavra de Deus é a resposta. De Gênesis a Apocalipse, encontramos o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Quer você conhecer ao Deus único e o seu plano de amor para resgatar a humanidade perdida? Então ore sem cessar, se humilhe diante do Senhor, persevere em examinar as Escrituras e faça tudo o que Ele ordenou que você fizesse, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Amém?